Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui, né? O vídeo de hoje, o objetivo dele, a gente vai falar um pouco sobre embargo, tá bom? Então você vai entender o que é embargo, o que gera o embargo, né? E quais os riscos do embargo, tá? E aqui eu vou dar como exemplo, por exemplo, a prefeitura de Aparecida de Goiânia, tá? Mas aqui é interessante porque vocês vão ver que muitos dos casos que aqui vão se encaixar também vai acontecer em outras situações, outras cidades, entendeu? Tá bom? Então, por exemplo, vamos começar aqui que vocês vão entender. Primeiro, né? Obra embargada então na prefeitura de Goiânia. Vamos começar. O que é um embargo, tá? Isso aqui já tirei então direto lá do código de obra aqui lá da cidade de Aparecida. Inclusive depois eu vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? O termo embargo é uma ordem administrativa para paralisação das atividades construtivas irregulares, tá bom? No caso de obra em andamento e de impedimento de continuação de obra no caso de obras paralisadas. Então, basicamente é o seguinte: você está construindo. De repente, eles identificam então alguma irregularidade, a fiscalização da prefeitura. O que eles podem fazer? Eles vão aplicar o embargo, tá? Aplicou o embargo, você não pode fazer mais nada na obra. A obra tem que parar exatamente da forma que parou. Na cidade de Goiânia, por exemplo, né, já vi casos até de obra embargada depois da obra já estar pronta. Entendeu? A obra pronta foi embargada. Motivos do embargo, né, a gente vai ver aqui embaixo. Mas de modo geral é o seguinte: mesmo que não atenda assim, a alguns critérios que a gente vai ver aqui, toda obra, ela precisa ter um projeto aprovado na prefeitura. Toda obra precisa ter um projeto aprovado na prefeitura. E esse projeto precisa estar de acordo com o código da cidade. Então, a depender do erro, né, do motivo do embargo, dependendo, é, é necessário em alguns casos, né, fazer a demolição do que já foi construído, tá? Mas vamos entender os casos primeiro para ficar mais claro. Vamos lá. Então, embargo é isso. Embargo é um termo administrativo. Aplicou, pode gerar o que? Multa, com certeza pode gerar multa, tá? E é isso, não pode. Aplicou o embargo, paralisa a obra, entendeu? Não executa mais nada, regulariza para depois continuar. Mas a multa continua, geralmente é assim, tá? Então vamos lá. As obras em execução ou paralisadas serão embargadas mediante termo embargo, acompanhado de relatório fiscal. Então o que acontece? O fiscal vai lá na obra, ele identifica a irregularidade, faz um registro, né? Ele faz um registro, na maioria das vezes, né? Ou pelo menos nos casos que eu vi, fotográfico, ele tira foto, registro mesmo, ele tira foto da sua obra, né? Então, nos termos do regulamento específico do município da cidade, né? Por determinação do órgão fiscal de fiscalização municipal e independente da aplicação de outras penalidades, quando constatada a ocorrência de qualquer uma das seguintes contingências. Então, vamos ver o motivo, o que pode embargar uma obra. Primeiro, inexistência de alvará de construção correspondente ao projeto licenciado para aquele endereço ou execução em desacordo com o projeto aprovado. Ou seja, começou a construir, não tirou o alvará de construção lá na prefeitura, seu projeto não tem responsável técnico, não tem nada, sim, sua obra pode ser embargada, tá? Ou você até tem o responsável técnico, você tem um projeto aprovado, você começou a executar, a sua execução está em desacordo, entendeu? Com, com o projeto que foi aprovado, sim, sua obra também pode ser embargada, tá? Então vamos lá. Segundo, iminente risco de ruir ou ameaça à segurança de pessoas ou de bens, públicos ou privados. Sua obra pode ser embargada. Inexistência de anotação técnica do registro profissional da obra quando exigido. Sua obra tem ART, entendeu? Ou RRT no caso. Se não tiver, pode ser embargada. Risco ou danos ao meio ambiente, à saúde, ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico, tá? Execução de obras de maneira irregular ou com emprego de materiais inadequados ou sem condição de resistência conveniente.
que comprometa sua estabilidade, comprovados os fatos por lados ou vistorias de setores competentes, tá? Então, sim, sua obra também pode ser embargada por esse motivo. De modo geral, de todos esses aqui que a gente falou, o que costuma mais embargar a obra, tá? Inexistência do alvará de construção ou em desacordo do projeto aprovado, tá? E inexistência de anotação técnica, quando exigido. Geralmente, esses dois são os motivos mais comuns que costumam embargar a obra, tá? Então, assim, obra embargada, você não consegue, acabou, não tirar bits, né? Não tirar o alvará de funcionamento, se for imóvel comercial, entendeu? É assim, stop, parou, né? Não faz mais nada, tá bom? E aqui, por fim, a obra embargada deverá permanecer paralisada e sob permanente fiscalização. Então, como eu disse, caso há um registro então de que a obra continuou após ter dado então a notificação de embargo, então sim, você pode, né, inclusive receber até outra multa por conta disso, tá bom? Então vamos lá, estudo de caso agora. Obra construída em desacordo com o projeto aprovado. Isso aqui foi um caso que eu vi, tá bom? Aconteceu em Aparecida de Goiânia, inclusive, né? Uma pessoa, então, ela teve um projeto aprovado e ela começou a construir. Só que na hora de construir, ela decidiu fazer uma ampliação do que foi aprovado no projeto, tá? Inclusive, tomem bastante cuidado com isso. Então, a fiscalização foi lá, identificou a diferença em desacordo com o projeto aprovado, tá? E aplicou a multa e embargou a obra, tá? Em caso de embargo, de modo geral, o que precisa ser avaliado? O primeiro ponto, tá? O primeiro ponto. Em quais desses critérios acima do 1, 2, 3, 4, 5 se encaixa o motivo do seu embargo, tá? Então, identificado aí o motivo do seu embargo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, nesse estudo de caso, por exemplo, o motivo foi execução em desacordo com o projeto aprovado. Aí a gente tem que avaliar, né? Aí isso aqui é muito importante ter um alinhamento, né, e tirar muita dúvida, entender bem lá com a Secretaria de Planejamento da sua cidade. Então é necessário ir lá fazer as consultas para entender a situação, tá? Então no caso assim, eu executei diferente do meu projeto, tá? Mas em relação ao que executei, eu executei de modo irregular, por exemplo, eu não fiz o recuo que eu deveria ter feito. Eu construí em alguma área pública, por exemplo, novamente, construí em calçada, sabe? Né? Na área da calçada. Ou talvez assim, eu tenha até colocado edificação maior do que seja permitida de acordo com o meu código de obra e com o uso do solo. Então, para aquela região, inclusive essa questão do uso do solo, a gente vai conversar, talvez a gente converse depois, para vocês entenderem a importância do uso do solo, tá? Então, o primeiro passo é entender, tá? Antes disso, né, eu estou falando assim desse caso específico do projeto aprovado. Mas, então, primeiro caso, obra embargada, eu preciso entender qual desses 5 critérios que me atende. Me atende não, né, que minha obra entrou. Suponhamos, então, que foi o primeiro, inexistência do alvará de construção, tá? Ou, caso de já ter um alvará de construção e um projeto aprovado, qual o motivo, né, do desacordo? E a gente tem que saber se é possível, então, de acordo com o código da cidade, código de obra da cidade, e o uso do solo, se é possível, então, fazer a regularização da minha alteração de projeto. Ou, no caso do projeto não aprovado, é isso. Então, a gente tem que entender, é possível regularizar? Se for possível, num caso, por exemplo, se não tiver projeto aprovado, a gente tem que aprovar um projeto. Esse é o primeiro ponto, fato. Precisa aprovar o projeto. Não, beleza, eu já tenho um projeto aprovado, foi construído em desacordo. A gente tem que entender o que foi feito em desacordo. A depender da situação, de modo geral, não foge muito das duas possibilidades. Primeiro, ou fazer a demolição e ajuste do que já foi feito para ficar idêntico ao projeto que foi aprovado, ou, né, tentar fazer então uma nova aprovação de projeto, por exemplo, né, no exemplo citado, seria de ampliação de área, né?
Então a área que eu ampliei, ela é possível de ser regularizada? Ah, não, beleza, isso é possível. Como que a gente vê isso? Consultando o Código de Obras da cidade, uso do solo e também na Secretaria de Planejamento lá na aprovação de projeto, lá dentro da prefeitura, entendeu? Lá na prefeitura, na parte de aprovação de projeto. Então, fazendo essa consulta lá. Então, assim, é possível aprovar? Ótimo, beleza? Se for possível, né? Então entra com a aprovação, então, né? Geralmente o que? É alteração de projeto com acréscimo de área, tá bom? Com acréscimo de área, tá? E é isso, então, retirado a... Sendo possível, então, fazer essa regularização na aprovação de projeto, o projeto é aprovado, né? Depois, então, a gente tem que ir na fiscalização, né? Mostrar, então, essa nova aprovação do projeto, agendar uma nova visita do fiscal e aí, então, o fiscal tira o embargo. Embargos, de modo geral, tá? Embargos, de modo geral, eles... Por exemplo, eu tirei o embargo, mas a multa vai continuar, entendeu? Então, geralmente as coisas são um pouco, vamos dizer assim, diferentes. Ou seja, mesmo que eu tire o embargo, a multa continua. E mesmo que eu pague a multa, o embargo também vai continuar. Então, eu preciso fazer os dois tratar de modo separado, tá bom? Hoje o vídeo então foi sobre embargos, né? Espero que tenham te ajudado de alguma forma. Se você ainda ficou com alguma dúvida, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Ah, por fim, mas não menos importante, né? Quando então, quais profissionais que podem te ajudar nisso? Né? Por exemplo, tirar dúvida na prefeitura e tudo mais, você pode ir. Vai demandar tempo? Vai demandar muito tempo, né? E se você não conhece, pode ser que demande ainda mais tempo. Mas no caso de, por exemplo, ter que aprovar um novo projeto, ou criar um novo projeto, ou fazer um projeto para ser aprovado, aí é com o engenheiro ou arquiteto, tá bom? Então consulte o engenheiro ou arquiteto que possa te ajudar isso para fazer um projeto legal para aprovação, tá bom? De modo geral também não recomendo que façam todos esses serviços sozinho, pelo menos tire a dúvida com algum profissional que possa te auxiliar, tá? E é isso, espero então que tenha te ajudado e até a próxima. Obrigado.